Nosso estudo de hoje será sobre plano cartesiano, sistema de coordenadas e simetria. Quem criou o plano cartesiano foi René Descartes. Ele era francês, nascido no período da Idade Moderna. Era filósofo, físico e matemático. É famoso pela frase penso, logo existo. Relacionou álgebra e geometria, criando o plano cartesiano, que também chamamos de sistema de coordenadas. O plano cartesiano é usado fundamentalmente para sistematizar técnicas de localização do plano. O plano cartesiano é formado por duas retas reais perpendiculares, chamadas de eixos. O eixo horizontal é o eixo das abscissas e normalmente é representado por x, e o eixo da vertical é o eixo das ordenadas, normalmente representado por y. As retas perpendiculares dividem o plano em 4 regiões, que chamamos de quadrantes. Representamos os quadrantes no sentido anti-horário, e temos como primeiro quadrante aquele em que temos abscissas e ordenadas positivas. Vocês já jogaram Batalha Naval ou xadrez? Já foram em cinemas onde escolhem o assento na hora da compra do ingresso? Nestes casos, utilizamos um sistema de coordenadas envolvendo letras e números para nos localizar. Vamos identificar a localização das peças que estão em destaque neste tabuleiro de xadrez. O cavalo branco está na casa F3 e o rei preto na casa H8. O sistema de coordenadas também é utilizado na geografia. Coordenadas geográficas são linhas imaginárias que cortam o planeta Terra nos sentidos horizontal e vertical, servindo para a localização de qualquer ponto na superfície terrestre, com latitude e longitude. Na aplicação Google Maps, se você tocar sem soltar numa área do mapa que não esteja etiquetada, será apresentado um alfinete vermelho. E você verá as coordenadas dessa localização na caixa de pesquisa na parte superior. Um ponto qualquer do plano cartesiano é indicado a partir de suas coordenadas, que são representadas por um par ordenado. Ou seja, um ponto é formado por um conjunto de 2 números que possui uma ordem. A notação do par ordenado, ou ponto P, é P, abre parênteses, x, vírgula, y, fecha parênteses, como está lá em cima. Onde P representa o ponto, x representa o valor no eixo das abscissas, a localização horizontal, e y o valor no eixo das ordenadas, a localização deste ponto na vertical. Destaquei aqui alguns pontos como exemplo. O ponto A está na posição 3, 2. 3 no eixo horizontal, 3 unidades para a direita de 0. E 2 na posição vertical, 2 acima de 0. O ponto B está a 1 unidade à direita e 2 unidades abaixo, coordenada B, 1, menos 2. O ponto C está 4 unidades à esquerda de 0 e 1 unidade abaixo de 0, portanto, C, menos 4, menos 1. D está na posição menos 2 e 3, ou seja, 2 à esquerda de 0 e 3 acima de 0. Vou marcar agora novos pontos ABCD no plano cartesiano e ligar estes pontos formando um polígono. Este polígono tem 4 lados, portanto ele é um quadrilátero, mas chamamos ele especificamente de trapézio. Realizaremos com ele algumas transformações no plano. Continuando nosso estudo sobre simetria. Iniciaremos com a reflexão em relação ao eixo Y, ou eixo vertical. Podemos perceber que espelhamos a imagem. Ela continua na mesma altura, portanto observem que não houve alteração na parte do par ordenado que se refere ao eixo Y. Mas, em relação ao eixo horizontal, a imagem está do lado oposto, como se tivéssemos dobrado a folha ao meio e carimbado. Observando os pares ordenados do polígono original e do polígono que sofreu reflexão, percebemos que o eixo Y permanece igual, sem sofrer alterações. O eixo X, no entanto, foi trocado pelo seu oposto, ou seja, posição 2 por menos 2, 6 por menos 6 e assim por diante. Sendo assim, em uma reflexão em relação ao eixo Y, ou vertical, substituímos o par ordenado XY por menos XY. Reflexão em relação ao eixo X ou eixo horizontal. Percebam que aqui também temos a imagem espelhada,
Porém, a alteração aqui será na altura destes pontos. Ou seja, não há alteração no par ordenado na parte que se refere a x, ou a horizontal. E, neste caso, trocamos y pelo seu oposto. Sendo assim, na reflexão em relação ao eixo x, substituímos, neste caso, o par ordenado xy por x menos y. Translação horizontal. É o deslocamento desta figura na horizontal. Neste exemplo, vou deslocar o polígono 7 unidades na direção horizontal para a esquerda. Observem que não alteramos a altura, não temos variação vertical, portanto, não temos variação em y no par ordenado. E em x, o que acontece é que se movimentamos 7 unidades à esquerda, subtraímos 7 da posição original. No ponto A, por exemplo, a posição x no par ordenado é 2. Partindo de 2 e andando 7 para a esquerda, eu chego em menos 5. Portanto, na translação, o ponto A' fica em menos 5, 1. Em uma translação horizontal, substituímos o par ordenado xy por x mais b, y. Neste nosso exemplo, b seria menos 7, pois estávamos deslocando 7 unidades à esquerda. Translação vertical. É o deslocamento desta figura na vertical, mais para cima, mais para baixo. Neste exemplo, vamos deslocar o polígono 6 unidades para baixo. Neste caso, não teremos alteração no par ordenado ao que se refere a x na horizontal. A variação está na altura, ou seja, em y. O ponto A, 2, 1, por exemplo, na translação, mantém 2, porém o y é menos 5, resultado de 1 menos 6, partindo do 1 e descendo 6 unidades. Na translação vertical, substituímos o par ordenado xy por x, y mais b. Neste nosso caso, o b seria menos 6. A rotação é obtida quando fixamos um ponto no plano e giramos os eixos de coordenadas. Vamos observar aqui um exemplo de rotação a 90 graus. Se um ponto do plano cartesiano tem coordenada xy, as coordenadas do seu transformado por uma rotação de 90 graus no sentido anti-horário em relação à origem serão por menos yx. Observem os pares ordenados descritos no polígono original e no polígono da rotação, para que consigam perceber. Na rotação a 180 graus. Se um ponto do plano cartesiano tem coordenadas xy, as coordenadas do seu transformado por uma rotação de 180 graus no sentido anti-horário em relação à origem serão dadas por menos x menos y, ou seja, o oposto de x e o oposto de y. Comparem os números nos pares ordenados do polígono original e do polígono que sofreu a rotação. Assim, será mais fácil compreender a definição. Por hoje é só. Bom estudo e até a próxima!